apresentação da Vivian Feitosa. Ela é da empresa Zamarion Propriedade Intelectual de Pinheiros. Ela é especialista em propriedade intelectual. Está no negócio já fazem 9 anos. E ela teve vários tipos de empregos anteriores. Já foi recepcionista em academia, já foi vendedora em loja de shopping, fez estágio em várias áreas do direito, se não todas, em escritórios, banco, e apenas depois de formada se apaixonou pela área de propriedade intelectual. Ela é casada com o Fernando, tem um filho a caminho, que é o Leonardo, está ansiosa pelo momento, até nós estamos, viu, Vivi? Animais de estimação, tem um cachorro, que é o Kevin, e uma gatinha, a Mel. Tem a guarda compartilhada do Kevin, e a Mel mora só na casa dos seus pais. Ela mora em Diadema, está há 2 anos, quase 2 anos, está em Diadema, quando ela se casou. E os seus hobbies e interesses, ela é louca pelos animais, apaixonada pela cama dela, inverna quando pode, ama estar com familiares, curtir um churrasco com amigos. Adora saber da história de vida das pessoas, é pagodeira e ama dançar forró. Nunca perde a fé. Algo que ninguém sabe a respeito da Vivian. Ela já foi fanática por futebol, de até ir ao estádio sozinha e ficar no meio da torcida do Independente. Vamos, São Paulo! Tamo junto! Vai, Tricolor! Segredo do sucesso. Coloque seu coração, a mente e alma, até mesmo nas menores coisas que você fizer. Boa apresentação, Vivian. Obrigada, Luiz, por ter apresentado um pouquinho mais sobre mim, né? Bom dia a todos e obrigada pela oportunidade de poder apresentar um pouco mais sobre o meu negócio. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a valorização de uma ideia. Pode passar, João, por favor. Eu vou iniciar contando um pouco para vocês de como eu entrei na área da propriedade intelectual. Eu sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e desde o meu primeiro ano de faculdade eu fiz estágio em diversas áreas do direito. Eu vou até aplaudir de pé para quem gosta de trabalhista, tributário, casos de família. Pois é, eu estudei 5 anos e eu nunca me identifiquei com nenhuma dessas áreas. Eu fui me apaixonar mesmo pela área da propriedade intelectual quando eu tive a primeira atuação em 2012, né? E eu pensava assim, falei, poxa, eu estudei 5 anos da minha faculdade e eu me apaixonei pela área que eu aprendi apenas em 2 meses, né? Então, eu agradeço por ter tido essa primeira experiência, senão eu teria desistido já. Então, eu me apaixonei pela área, né, nesse ano e não saí nunca mais. Eu me apaixonei porque eu vivo dia a dia, no meu dia a dia, é muito incrível. Cada briga que eu vejo, cada conflito, cada coisa engraçada, já vi até bichinho de estimação virarem uma marca de super renomeada, né? Eu gosto bastante de mostrar os casos que eu já vivi, né? Quem quiser saber um pouco mais, será até um prazer em compartilhar com vocês. Pode passar, João. A minha história no escritório Zamarion Propriedade Intelectual foi uma continuidade de parceria, iniciada em 2016. Em um outro escritório, eu trabalhei junto com a doutora Cristina Zamarion, né? E nós tivemos atuação aí de 2016 a 2018, mais ou menos. E a gente sempre se identificou muito. Inclusive, as duas se desligaram desse outro escritório em 2018. Só que ela no início do ano e eu no fim do ano, um pouquinho antes de eu casar, né? E acabamos seguindo rumos diferentes. Mas eu acredito que o destino mesmo queria que a gente ficasse juntas. Pode passar, João. O escritório Zamarion Propriedade Intelectual, ele foi fundado pela doutora Cristina em 2019. E nesse mesmo ano, ela me fez um convite para caminharmos juntas mais uma vez, né? E aqui estamos, juntas novamente, com mais de 20 anos de experiência somada. Hoje o escritório ele conta com abrangência nacional e internacional. Pode passar, João. Agora entrando um pouco mais no assunto do que é a propriedade intelectual, né? Eu queria primeiro plantar uma sementinha no pensamento de vocês. Vocês sabem quanto vale uma ideia?
Isso é uma dúvida que muitos têm ou muitos realmente não sabem, né? De um modo geral, a propriedade intelectual ela é uma garantia jurídica, né, para os inventores ou pelos responsáveis por qualquer produção de intelecto. Eu diria assim, em outras palavras, que é a garantia jurídica de uma ideia em si. Mas e aí? O que está inserido nessa tal garantia? A propriedade intelectual ela abrange por principal essas 4 vertentes, que são as marcas, as patentes, o desenho industrial e os direitos autorais. Esclarecendo um pouco mais do que é a proteção por direito autoral. Quando se protege uma ideia por direito autoral, quer dizer que eu estou protegendo a ideia de quem cria uma obra literária, artística, quem faz alguma pintura, obra fotográfica, algum projeto de arquitetura, quem desenvolve software, entre outras obras, né? Então, tudo que estiver elencado na lei de direito autoral, ela pode ser passível de registro. Nessa área, nós conseguimos ajudar youtubers, blogueiros, designers, a elaborarem realmente várias estratégias para o crescimento da sua reputação. Então, o que eu sempre falo para quem conversa comigo sobre esse assunto, se você teve uma ideia, me pergunta, porque ela pode ser registrada. Porque se ela não for, você pode estar perdendo dinheiro se você ficar inerte, né? Pode passar, João. Já no âmbito das patentes, eu quero dizer que eu posso receber um título de patente para alguma invenção relacionada a um produto, processo ou uso. Então, a ideia ela pode ser protegida por patente quando eu dou uma solução técnica para um produto ou um uso. Os principais requisitos para registrar uma patente no Brasil são que a invenção ela tem que ser nova em todo mundo, ela tem que ser inventiva para o público em geral, porém ela não pode ser óbvia para um técnico. Então, por exemplo, não adianta eu achar que eu estou inventando uma máquina super inovadora para a indústria mecânica, sendo que a minha ideia é óbvia para um engenheiro mecânico, por exemplo, né? E um outro requisito é que a invenção ela tem que ser tirada do papel. Ela tem que ser cada vez mais, tem que ser capaz de ser usada, reproduzida ou fabricada pela indústria. Pode passar, João. O desenho industrial, ele é quando eu tenho uma característica estética ou visual inovadora para algum objeto, né? Então, quando eu dou essa característica, inventando um novo objeto, eu posso ter a proteção de um desenho industrial. E os principais requisitos, ele é um pouco parecido com a patente. Então, eu tenho que ter uma configuração visual distinta em relação a tudo que já é conhecido pelo público em geral. Tem que ser novo, né, mundialmente, e também ele tem que ser passível de ser usado, reproduzido ou fabricado por alguma indústria. Então, eu não posso achar para um desenho industrial que eu tenho o direito de proteger ou inventar, por exemplo, um copo em um formato que já existe. Isso tem que ser super novo. E por fim, nós temos as marcas, né, que são os famosos logotipos, nome fantasia, né? Então, o que são as marcas? Essa área é a minha queridinha, né? Que é aqui que eu vejo diversas situações. Então, são sinais perceptíveis que identificam produto ou serviço. Eu diria que são os rótulos, né, dos produtos, ou a identidade visual de um prestador de serviço, por exemplo. Elas podem ser de 4 tipos. Então, ela pode ser nominativa, quando é só o nome, ou seja, só a escrita. Ela pode ser mista, quando tem uma escrita mais alguma figura. Ela pode ser figurativa, quando há só a figura. Ou ela pode ser tridimensional, quando ela é constituída por uma forma 3D mesmo, né? E, por lei, alguns sinais não podem ser registrados, que são os sons, os sabores, o movimento, cheiro. Não tenho como fazer o registro desses sinais. Então, para essa área, a gente consegue propor diversas estratégias
para evitar reproduções e imitações indevidas, né? Então, você tendo a proteção realmente da sua marca, você consegue se blindar para possíveis terceiros imitarem você. Pode passar, João. Então, o que podemos concluir da propriedade intelectual é que quando eu tenho uma ideia e ela é passível de registro, eu estou falando além de uma garantia jurídica. A propriedade intelectual, ela é considerada um dos patrimônios mais importantes. Então, a proteção de uma ideia pode trazer valor ao seu negócio, principalmente se você adota estratégia para que ela seja cada vez mais valorizada. Eu até diria que se não proteger uma ideia, eu posso estar literalmente perdendo dinheiro com isso, seja agora, seja no futuro. Pode passar. Considerando, então, a importância da proteção de uma ideia, nós buscamos como referência empresas e autônomos que desejam valorizar ou aumentar os seus negócios e principalmente aqueles que aceitam propostas de estratégias inovadoras. Sem contar que a gente adora ver cliente crescer com isso. Pode passar, João. Eu finalizo então, gente, com um momento de reflexão. E aí, como que está a proteção do seu patrimônio? Todas as suas ideias estão protegidas? A dica que deixamos para vocês é dê mais valor à sua criação. Conte com a gente, nós podemos ajudar na proteção da sua ideia. Pode passar, João. Deixo os meus contatos e eu fico sempre à disposição de todos. Gratidão a todos os membros do meu grupo do BNI, aos visitantes e aos convidados. Obrigada a todos. Muito obrigado, Vivian. Parabéns pela belíssima apresentação e tão pontual.